Fala, torcedores do Vasco da Gama, justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News. Por aqui comentaremos um pouco mais sobre tudo o que acontece ao redor do Vasco da Gama. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Após 3 jogos sem conseguir somar pontos, o Vasco enfim conseguiu voltar a vencer no Campeonato Carioca ao derrotar a equipe do Audax do Rio de Janeiro e assim conseguiu entrar no G4, onde as 4 primeiras equipes conseguem se classificar para a próxima fase do Campeonato Carioca e assim adiantar um passo às fases finais do Campeonato Estadual. Emiliano Dias, auxiliar técnico do Vasco, demonstrou um contentamento com a performance da equipe no confronto contra o Audax. Em uma análise bem ponderada, ele destacou alguns pontos chaves que contribuíram para o sucesso da equipe dentro de campo e a soma dos 3 pontos. Ao mesmo tempo, ressaltou a necessidade de algumas mudanças para que esse elenco possa continuar sendo fortalecido para o ano de 2024. Abre aspas, tivemos cerca de 26 finalizações e foi pouco o placar que conseguimos obter, mas é o começo, vamos seguir trabalhando. Estamos muito contentes com o grupo porque mostrou uma solidez desde o último jogo, fecha aspas. Ainda comentou um pouco mais o filho do técnico Ramon Dias, que tem tido um papel cada vez mais ativo no comando do Vasco. É claro que, ao elogiar toda a atuação do Vasco, Emiliano Dias não só consegue reconhecer o esforço coletivo, mas também promove uma atmosfera bem positiva em torno do clube. Assim, isso se torna muito fundamental para que o Vasco continue nesse tipo de frequência para conseguir cada vez mais resultados positivos. No entanto, mesmo diante de toda satisfação em relação ao desempenho na partida, Emiliano Dias não deixou de ressaltar a importância de que reforços tem para o seu plantel. Assim, deu novamente uma declaração em público, evidenciando mais uma vez a necessidade do Vasco estar contratando novos atletas. Abre aspas, a gente não pode ficar aqui sempre falando da mesma coisa, precisamos de reforços, a gente falou, mas nós temos que encontrar algumas soluções. O treinador tem que encontrar soluções. Então, estamos tentando fazer uma coisa, fazer outra e não podemos ficar nos lamentando, fecha aspas, disse ainda o auxiliar técnico ao comentar sobre essa relação do Vasco por reforços ainda neste ano de 2024, apenas o início da temporada atual. Ainda batendo nessa tecla em relação ao jogo do Vasco contra o Audax, a equipe mesmo saindo vitoriosa pelo placar de 1-0, não se pode deixar ignorar o fato da excessiva quantidade de chances que foram desperdiçadas ao gol ao longo da partida. Esse é um problema que tem se tornado bem recorrente e evidencia também uma lacuna bem importante no setor ofensivo do Vasco que precisa de maneira mais urgente ser preenchida antes do início do Campeonato Brasileiro e também da Copa do Brasil. Assim, reforços de qualidade com certeza fariam com que o Vasco adiantasse um passo de forma positiva para conseguir preencher essa lacuna. Ao acompanhar um pouco mais em relação ao último jogo do Vasco contra o Audax, fica claro para qualquer espectador que o Cruz Maltino teve um total domínio do jogo, quase 30 finalizações em relação ao adversário, mas apenas um gol marcado. Muitas tentativas, no entanto, a falta de eficiência na finalização resultou em um placar muito magro, apenas 1-0, que poderia ter sido totalmente diferente e um placar muito mais expressivo se caso o Vasco tivesse um ataque capacitado para estar conseguindo converter mais chances que conseguiu criar durante a partida. Assim, esse tem sido o cenário atual do Vasco. A busca ainda por um jogador que possa estar melhorando seu setor ofensivo, é claro, isso tem que acontecer de uma forma um pouco mais urgente para que o Vasco possa iniciar o Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil um pouco mais alinhado em relação à chegada de um atleta como esse. E claro, em relação às estatísticas, isso não se prende apenas
ao último jogo do Vasco contra o Audax. No próprio Campeonato Carioca, o Vasco já tem perdido mais chances do que poderia, e assim isso tem incomodado bastante, principalmente a torcida que tem acompanhado. Com a necessidade de melhorar o ataque cada vez estando mais clara para o torcedor e também para a comissão técnica e também a diretoria, o Vasco coloca como principal missão nesse momento justamente estar reforçando seu setor de ataque. É muito mais do que necessário que a diretoria esteja realizando realmente movimentos mais concretos para que possa trazer mais atletas e abrir de vez um leque de opções para o técnico Ramon Dias estar resolvendo a situação envolvendo o ataque nesse início de temporada de 2024. Sendo assim, o Vasco ainda necessita de alguns atletas que possam estar jogando um pouco mais abertos pelo lado do campo, mas também de jogadores que possam disputar vaga com o Verratti. Por exemplo, recentemente se foi divulgado do interesse do Vasco em um jogador que poderia estar exercendo a primeira função citada, aberto um pouco mais pelo lado do campo, sendo ele o argentino Álvaro Barreal, o jovem jogador de 23 anos de idade que atualmente joga na MLS, mais precisamente defendendo a equipe do Cincinnati. No entanto, neste momento o Vasco não parece estar só nesse possível negócio, tendo em vista que o Boca Juniors, equipe argentina, que também já demonstra interesse em relação a esse jovem. No entanto, ainda de acordo com seus próprios agentes, duas equipes do futebol brasileiro estão de olho no jogador, sendo elas o Vasco e possivelmente a outra sendo o Palmeiras. É um atleta que consegue atuar um pouco mais aberto pelo lado esquerdo do campo, assim como o Peck realizava posição jogando pelo lado esquerdo do ataque do Vasco. É um atleta que também tem passado por uma forte valorização em seu passe e atualmente tem um valor de mercado de cerca de 5 milhões de euros. A sua temporada passada também foi muito boa, 46 partidas, 8 gols e 12 assistências, ou algo que o Vasco tem procurado mais ou menos um jogador dessa forma. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.